Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Meu nome é Gustavo. Estou matriculado no curso de Direito Noturno, quinto período. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre nulidade, que foi baseado no material disponibilizado pelo professor de bibliografia, né? Material bibliográfico disponibilizado por ele na plataforma. Então, para dar início e para introduzir o tema de nulidades, a gente vai conceituar o que seria nulidade. Nulidade nada mais é do que a sanção que é aplicada ao processo ou ato processual, que é realizado com inobservância da forma devida ou em forma proibida pela lei processual. É um defeito. Então, esse seria o conceito geral de nulidade, né? E qual é a importância da existência do Instituto das Nulidades no direito processual penal? Por que ele é tão importante, né, no processo? As nulidades processuais são uma das formas de promover segurança jurídica e objetividade ao procedimento. É por meio deste instituto jurídico que é possível a correção ou a interrupção de arbitrariedades no processo, ou seja, do Estado, ou seja, das partes. Essa é a importância, né, do Instituto das Nulidades no processo penal. Vamos falar também do princípio da instrumentalidade das formas. Do que se trata esse princípio? Pois bem, o princípio da instrumentalidade das formas, né, é a exigência do ato processual, ou seja, é pelo princípio da instrumentalidade das formas que temos a existência do ato processual. Ele é um instrumento que é utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. É para isso que serve de utilização do princípio da instrumentalidade das formas. Quais são os requisitos para que se declare nulo um processo? A declaração da nulidade de um processo. Para que o ato seja declarado nulo, é preciso que haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto, né? Tem que existir um nexo de causalidade efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há que cuidar-se de nulidade. O que é nulidade absoluta? Agora a gente vai falar dos tipos de nulidade, que é a absoluta e a relativa. A nulidade absoluta são nulidades insanáveis que jamais precluem. A única exceção é a súmula 160 do STF, Superior Tribunal Federal, que proíbe o tribunal de reconhecer ex officio nulidades, absolutas ou relativas, tanto faz, em prejuízo do réu. Quando poderá ser arguida a nulidade absoluta? Pois bem, a nulidade absoluta pode ser arguida por qualquer meio processual, diz o STJ. A ação rescisória é suficiente para pedir nulidade absoluta. Então, basta que se peça uma ação rescisória, né? Basta que aconteça a ação rescisória para pedir nulidade absoluta de um processo, não sendo necessário apresentar uma ação anulatória, né? O que é nulidade relativa? O outro tipo de nulidade que a gente vai falar sobre. Viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal, infraconstitucional. É estabelecida no interesse predominante das partes. A formalidade é essencial ao ato, pois visa resguardar interesse dos integrantes da relação processual, não tendo um fim em si mesma. O que é prazo preclusivo? Como já mencionado, né? Como eu já tinha dito, eu só citei, como eu já tinha apenas citado a questão da preclusão, eu só joguei no ar
Agora a gente vai falar o que é a preclusão. O que é um prazo preclusivo? A preclusão é a parte do direito de manifestação do processo, ou seja, do autor, do réu ou de terceiros, por ausência da realização do ato processual no momento oportuno. Disso decorre, portanto, uma perda da capacidade de prática de atos processuais. Quando deve ser arguida a nulidade relativa? A gente já falou quando, deve ser arguida a nulidade absoluta, agora a gente vai falar da relativa. Ela pode ser arguida, ela deve ser arguida na primeira oportunidade, a primeira oportunidade que a parte falar nos autos, sob a pena de preclusão, salvo se demonstrado justo impedimento. Está presente no artigo 278 do Código de Processo Civil de 2015, tá? E a última questão que a gente vai falar aqui é sobre quais são as causas legais de nulidade absoluta previstos no título 1º do Código de Processo Penal. Então, ocorre genericamente, generalizando, ocorre se a norma se ela tiver sido em apreço, se a norma tiver em apreço, ela tiver sido considerada defeituosa, houver sido instituída para resguardar predominantemente o interesse público. Ou seja, repetindo, ela ocorre se a norma em apreço for considerada defeituosa, houver sido instituída para resguardar predominantemente o interesse público. Então, essas são as causas de nulidade absoluta que estão previstas no título 1º do CPP. Eu espero que vocês tenham entendido, Eu achei uma matéria um pouco interessante, confesso que desconheço, achei mais interessante ao pesquisar um pouco mais sobre, ao consultar o material disponibilizado. Tenho algumas dúvidas, mas acredito que o professor vai esclarecer no decorrer do semestre. E no mais, muito obrigado, tenham uma boa noite, bons estudos.